Renunciai a toda esperança, vós que entrais. É o que está escrito no portal do inferno, segundo a ficção de Dante Alighieri. Acabou. Eu espero que você tenha curtido, senhor ateu. Viver a sua vida secular, propagando esses valores, criticando a religião, porque agora chegou o momento de pagar o preço. Uma eternidade de danação e sofrimento. Será que esse é o caso? Será que eu, outros ateus, pessoas de fora do cristianismo vão para o inferno, caso o Deus cristão exista? Ao contrário de mim, eu sei que muitas pessoas que cresceram num lar fervoroso cristão temem o inferno. No vídeo de hoje eu vou apresentar os argumentos que me ajudaram a não ter medo do inferno, algo que eu nunca tive muito, para ser sincero. Eu sei que não é o caso de muitas pessoas, e muitas pessoas que demoraram para sair de religiões, por exemplo. Vamos falar sobre isso hoje. Eu vou trazer filósofos da religião, eu vou trazer o que o catecismo hoje diz sobre o inferno e quem vai para o inferno. Eu vou trazer outros filósofos existenciais e os argumentos que me ajudam muito a não ter medo do inferno. Eu espero que assim você também possa sair desse vídeo sem medo do inferno ou com muito menos medo do inferno. Jonathan Kvanvit é um filósofo da religião que estudou a doutrina do inferno em seu livro The Problem of Hell, O Problema do Inferno. Em seu sentido clássico, a doutrina pode ser resumida em 4 teses, segundo Kvanvit. O inferno existe, o inferno não está vazio, no sentido de que tem almas realmente sofrendo lá agora, não há escapatória do inferno, uma vez que você está nele, e o merecimento. Quem está no inferno está lá porque mereceu ir para lá. Agora, eis a objeção que podemos apresentar. Se Deus é perfeitamente bom e justo, ele não iria querer o sofrimento eterno para ninguém. Portanto, a doutrina do inferno, no seu sentido clássico, é incompatível com a doutrina de um Deus perfeitamente bom e justo. O que é mais razoável? Que um Deus perfeitamente bom e justo queira o sofrimento eterno para alguém, ou que a ideia de um sofrimento eterno após a morte tenha sido uma ideia de construção social para controlar a população, ainda que muitas pessoas da igreja que propagavam essa ideia acreditassem literalmente nela. A segunda opção me soa muito mais razoável. É mais razoável pensar que se o Deus cristão, um Deus perfeitamente bom e justo, existir, ele não vai querer sofrimento eterno para ninguém. Uma hora a punição deverá ter fim, mesmo no caso de Hitler, Stalin ou de um estuprador de crianças. Uma das soluções que Kvanvit discute é o aniquilacionismo, que propõe que as almas no inferno eventualmente deixem de existir em vez de sofrerem eternamente. Ele argumenta que essa visão pode ser mais compatível com a visão do amor divino, já que não implica um sofrimento que perdure pela eternidade. Outra solução considerada por ele é o universalismo, que sugere que todas as almas eventualmente alcançarão a redenção e a reconciliação com Deus, eliminando a ideia de um inferno com sofrimento eterno. Olha, mas isso ele está falando do ponto de vista de que a gente toma como premissa a existência de um Deus bom e justo como no cristianismo, o que nós como ateus, eu como ateu, no caso, não tomo. É só apresentando aqui o que seria mais razoável dentro dessa cosmovisão. Também existem diferentes visões do inferno, dentro dos próprios intérpretes e adeptos do cristianismo. Muitas pessoas veem o inferno como uma eternidade distante de Deus, o que soa muito mais razoável e mais brando do que um lugar de sofrimento e agonia e tormento eternos. Soa muito mais como um limbo da Divina Comédia de Dante, por exemplo, que é uma parte inicial do inferno, onde estão as almas virtuosas que não entraram para o cristianismo por qualquer motivo, mesmo aquelas que nasceram antes de Cristo, como no caso de Aristóteles, o que eu sempre aponto como ironia, né? Porque Aristóteles foi fundamental para a filosofia católica medieval, para São Tomás de Aquino e outros pensadores escolásticos, e Tomás de Aquino está no céu, ao passo que Aristóteles está no limbo. Mas o sofrimento no limbo é muito mais um sofrimento especulativo, uma espécie de remorso de que, poxa, que droga, eu
poderia estar conseguindo o amor e a felicidade eterna agora, mas por eu não ter acreditado, por eu não ter encontrado a fé verdadeira, eu estou aqui e não lá. Então esse é o meu sofrimento. Isso é considerado um sofrimento em si mesmo por Dante. Então essa ideia de um inferno, que é uma eternidade distante de Deus, soa muito mais razoável. Mas ainda assim, poderíamos argumentar que mesmo isso, quando você pensa que é uma punição eterna, mesmo isso talvez não seja compatível com a ideia de um Deus perfeitamente bom e justo. Porque a eternidade é muita coisa. Por que ele não iria querer que em algum momento até mesmo essas almas tivessem uma chance de se reconciliar e de encontrar esse amor e essa felicidade, se ele é perfeitamente bom e justo? Assista ao meu vídeo sobre a Divina Comédia, onde eu faço uma análise desse clássico da literatura, uma experiência literária fantástica que você precisa ler. Os livros que eu estou mencionando estão todos aqui na descrição desse vídeo. O filósofo católico René Girard tem um trabalho muito interessante sobre isso, explorando a relação entre o sagrado e a ideia de vingança. Segundo ele, Deus não quer sangue, ele não quer essa vingança. Quem quer isso somos nós. Quem projeta isso em Deus somos nós. O padre homossexual James Allison também é uma referência importante nessa interpretação, que comenta bastante o trabalho do Girard. Girard argumenta que as sociedades humanas frequentemente recorrem ao mecanismo de bode expiatório para lidar com conflitos e tensões internas. O indivíduo ou grupo é escolhido assim como um bode expiatório, sobre o qual são lançadas as culpas e os pecados do grupo, permitindo uma falsa sensação de reconciliação e unidade. Girard vê o inferno como uma projeção da dinâmica do bode expiatório nas sociedades humanas. Ele sugere que as representações do inferno refletem as consequências desumanas do mecanismo de bode expiatório, onde os pecadores são castigados e são excluídos. E o filósofo busca desconstruir a lógica da violência subjacente ao conceito do inferno. Ele argumenta que a perpetuação do inferno como um lugar de sofrimento eterno é, em si mesma, uma expressão da violência humana e do desejo de vingança. Na genealogia da moral, Nietzsche traz um ponto muito interessante ao argumentar que a dor é algo que marca as pessoas de modo muito profundo. A dor, segundo Nietzsche, é um instrumento da memória. O que dói, a gente não esquece com facilidade. Eu, com certeza, não esqueço com facilidade. Então, uma moral primitiva poderia dizer que, se você quer impedir que um criminoso roube de novo, corte as mãos dele fora, e coisas assim. O açoite, todo tipo de tortura funciona com base nessa premissa do elo estreito entre dor e memória. O direito penal, inicialmente, não teve a ver com justiça, argumenta Nietzsche, e sim com o direito de causar dano, do credor fazer sofrer o devedor que não pagou a dívida. Nietzsche escreveu: durante o mais largo período da história humana, não se castigou porque se responsabilizava o delinquente por seu ato, ou seja, não pelo pressuposto de que apenas o culpado deveria ser castigado, e sim como ainda hoje os pais castigam seus filhos, por raiva devida a um dano sofrido, raiva que se desafoga em quem o causou. Através da punição ao devedor, o credor participa de um direito dos senhores. Pergunta-se mais uma vez, em que medida pode o sofrimento ser compensação para a dívida? Na medida em que fazer sofrer era altamente gratificante, na medida em que o prejudicado trocava o dano e o desprazer pelo dano por um extraordinário contraprazer, causar o sofrer. Este ponto ajuda a elucidar o entendimento de que o direito penal é algo humano, demasiadamente humano, e não divino. E a doutrina do inferno se enquadra bem nessa perspectiva. Inclusive, eu gostaria de lembrar vocês de que, se tornando membro do canal, você tem acesso ao meu curso Nietzsche, além de muitos outros benefícios, como o seu nome nos vídeos, o grupo do WhatsApp, e agora a gente está lendo a Genealogia da Moral, com aulas detidas. Então, se você tem interesse em estudar esse autor, considere se tornar um membro. Além de estar apoiando o meu canal, você vai ter acesso a muito conteúdo que vai te acrescentar. Também considere comprar o meu livro Ser Ateu, um ensaio que está disponível na Amazon, que está tendo muitas vendas, os leitores estão dando ótimos feedbacks. No meu Instagram eu tenho lá um pin de stories só com os feedbacks de alguns dos leitores. Então, se você está querendo compreender melhor o ateísmo, para além dos preconceitos da sociedade,
é uma ótima leitura, é um ótimo começo para você. O link também está aqui na descrição. Agora, a pergunta que não quer calar. Ateus vão para o inferno? Será? Será que eu, Epicuro, Bertrand Russell, Richard Dawkins, ateus que não são filósofos ou que não se propõem a escrever livros sobre isso, será que eles vão para o inferno também? Bom, segundo a ficção de Dante, ateus como Epicuro e outros hereges são posicionados no sexto círculo do inferno, onde eles são punidos sendo colocados em túmulos de fogo. As almas seriam queimadas em chamas eternas, como punição pelo pecado da heresia, que é um desvio da verdadeira fé religiosa, digamos assim. Bom, segundo o catolicismo hoje, no entanto, os ateus não vão para o inferno necessariamente. Eles não vão a priori para o inferno porque eles são ateus. Na verdade, se a gente lê o catecismo, você pode entrar aí no site do Vaticano, e o que é dito hoje em dia pela igreja é que se você viveu uma vida boa, uma vida honesta e íntegra, mas não se converteu, não foi batizado, não foi cristão, você ainda pode ser salvo, digamos assim. Ele não determina que só porque você está fora, só porque você é um hindu, ou um judeu, ou um ateu, você não vai poder ser salvo e que você vai diretamente para o inferno. Não. Depende, na verdade, da vida das pessoas, da vida que essas pessoas levam. Quais são os valores dessas pessoas? Essas pessoas viveram vidas íntegras, honestas, éticas. Então, elas teriam desejado a conversão e a salvação se eles soubessem. Se eles tivessem tido a oportunidade, eles teriam se convertido, teriam desejado o batismo. Então esse é mais ou menos o argumento. E então, segundo isso, pensando no meu caso, por exemplo, eu não vejo motivo para um Deus perfeitamente bom e justo me mandar para o inferno, porque eu posso não ser um santo, mas eu levo uma vida íntegra, honesta, ética, eu busco agregar valor, eu trago o conhecimento filosófico aqui para a internet, para pessoas que não tiveram oportunidade, por exemplo, de ler os livros que eu li ou de ter a educação que eu tive. E eu tenho os meus amigos, eu amo a minha família, todos eles certamente não consideram que eu fui merecedor em algum momento de ir para o inferno, assim como ex-namoradas, assim como amigos de amigos, ex-professores, o que quer que seja. Todo o meu ciclo social, eu acho que, tirando pessoas que podem odiar o meu trabalho na internet, dogmáticas e não sei o quê, ninguém deve imaginar que a minha vida, tomada de maneira isolada, seja uma vida digna de uma condenação eterna, uma eternidade distante de Deus ou qualquer versão do inferno. Então, eu imagino que a sua vida não deve ter sido tão diferente da minha. Você provavelmente também nunca cometeu nenhum crime. Então, não tem motivo para temer ser mandado para o inferno por um Deus perfeitamente bom e justo. Porque se o Deus cristão existia, é um Deus perfeitamente bom e justo. Então, tenha isso em mente. E mesmo se ele te mandasse para o inferno, sendo ele bom e justo, você não teria problema, porque estaria certo, digamos assim. Só que, mais uma vez, se existia esse inferno do Deus perfeitamente bom e justo, não vai ser esse inferno tradicional clássico, porque é incompatível com a ideia de um Deus perfeitamente bom e justo. Agora, para você compreender por que eu penso ser mais razoável que não exista nem inferno, nem paraíso, nem Deus, e que especialmente o Deus cristão, a doutrina cristã, não é uma doutrina verdadeira, assista esse meu outro vídeo aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo, comente aqui embaixo a sua opinião, divulgue o vídeo, ajude pessoas que estão nessa posição de tormento psicológico ou coisas afins, considere se tornar um membro, e aqui vai o meu agradecimento aos membros atuais do canal.